Hoje nós vamos iniciar o capítulo no Santuário da Bênção do livro Obreiros da Vida Eterna. E hoje a introdução vai ser a partir do livro Atos dos Apóstolos, comentado por Emmanuel, capítulo 1, versículo 8. Realmente, Jesus é o Salvador do mundo, mas não libertará a terra do império do mal sem a contribuição daqueles que lhe procuram os recursos salvadores. O Divino Mestre, portanto, precisa de auxiliares com atribuições de prepostos e testemunhas em toda parte. É impraticável o aprimoramento das almas sem educação, e a educação exige legiões de cooperadores. Então nós vemos nesse texto do Atos capítulo 1, versículo 8, o comentário de Emmanuel, que traça para nós de uma forma muito clara a diferença da percepção que o Espiritismo nos traz do Evangelho do Cristo e aquela que usualmente é tratada na religião cristã tradicional. Porque para o espírita, o objetivo e a meta da missão do Cristo continua, não foi interrompida, de tal maneira em que aqueles que aderem ao Evangelho da Boa Nova, eles se colocam como sendo cooperadores do Cristo no estabelecimento do reino de Deus entre nós. E a diferença maior que eu quero aqui acentuar é porque na religião cristã tradicional, o que tinha de ser feito, Cristo já fez. E o que resta é saber a situação de condenado ou salvo da criatura, sem que ela seja ainda instrumento da edificação desse reino de Deus na terra. Mas aqui, como Emmanuel coloca, nós somos chamados a atuar conscientes desse papel e, sobretudo, durante a nossa encarnação. Não é uma atuação para quando nós desencarnarmos, mas é para ser feita e realizada durante a própria encarnação. Por isso ele diz aqui, o Divino Mestre, portanto, precisa de auxiliares, com atribuições de prepostos e testemunhas em toda parte. É interessante como nós, que vamos estudando o Espiritismo, percebemos que é exatamente isso que os benfeitores espirituais esperam de cada um de nós, nas diversas áreas de atuação que a doutrina espírita participa. Na reunião mediúnica, na reunião de estudo doutrinário, nas atividades caritativas, nós somos chamados a sermos parceiros dos benfeitores espirituais, que estão sob o comando do Cristo. Então é uma atuação que se dá aqui e agora, durante essa existência, durante o período da nossa encarnação, e que continua após o retorno ao mundo espiritual. Mas o que eu quero deixar aqui bem destacado é esse diferencial que existe entre a percepção da igreja cristã tradicional, católica, evangélica, e a que o Espiritismo nos convida. Que o Espiritismo nos convida a ter um papel atuante, agora, na fomentação e no estabelecimento do reino de Deus entre nós. Aonde, finalizando aqui os comentários, o aprimoramento das almas, que é o progresso, o acrisolamento, a evolução, no qual a educação tem seu papel fundamental. E finalizando, Emmanuel diz, e a educação exige
legiões de cooperadores. Então, é assim que a doutrina espírita coloca o papel e os objetivos da nossa vida em associação com os objetivos do Cristo, no trabalho de implantação do reino de Deus no mundo. Esse trabalho continua acontecendo, se dá de forma contínua e há um trabalho de parceria entre o mundo espiritual e o mundo material, onde nós nos colocamos como instrumentos e mãos dos benfeitores espirituais que precisam de nós para interagir no mundo físico. E nós precisamos dos benfeitores espirituais para estabelecermos nossas convicções espirituais e trabalharmos aliados no objetivo do Evangelho do Cristo. Vamos então iniciar nosso capítulo no Santuário da Bênção. Olha, os livros de André Luiz, como esse que nós estamos estudando, dissemos aqui na outra semana e colocamos aqui com outras palavras. São livros para diversas leituras, para diversos olhares. Então, quando eu separei os slides que nós vamos comentar, muitas vezes coincide com passagens que alguns de vocês também perceberam importantes. Mas o que aqui é mais destacado é que a gente possa ler, reler e perceber que nas leituras novas que nós fazemos, aspectos que antes não tínhamos pensado, agora passam a se destacar. Vamos aqui introduzir primeira citação que está na véspera da partida. O assistente Jerônimo conduziu-nos ao Santuário da Bênção, situado na zona dedicada aos serviços de auxílio, onde, segundo nos esclareceu, receberíamos a palavra de mentores iluminados, habitantes de regiões mais puras e mais felizes que a nossa. E aqui eu vou fazer algumas observações, porque é que essa parte aí me chamou a atenção. Primeiro, a gente está lembrado que o objetivo de um grupo de espíritos onde estava o assistente Jerônimo, André Luiz, a enfermeira Luciana e o padre Hipólito objetivavam auxiliar os trabalhos de desencarnação de 5 obreiros, 5 trabalhadores da Seara do Cristo aqui na Terra. Mas que até chegar essa parte, vai ser os últimos capítulos do livro, nós iremos defrontar com uma série de situações e de aprendizagens até chegar ao objetivo maior da obra. E nessa parte aqui que nos chama a atenção é o seguinte: primeiro é o fato de que no plano espiritual há uma variedade de dimensões nas quais os espíritos habitam e que, de certa maneira, quanto mais elevada é a dimensão, maiores são os estados de plenitude e de felicidade que esses espíritos vivenciam. Aqui André Luiz fala de que eles receberiam a palavra de mentores espirituais, habitantes de regiões mais puras, mais elevadas do que aquela na qual eles se encontravam. E finaliza ainda dizendo assim: e mais felizes que a nossa. Então aqui nós somos chamados à conscientização de níveis de felicidade que estão muito além das puras sensações fisiológicas que temos durante a existência carnal. E outro ponto aqui também importante é de que nesse santuário da bênção deveria receber essas mensagens de mentores iluminados. Era uma zona dedicada aos serviços de auxílio,
que outra vez destaca para nós como os espíritos que de fato estão felizes, em níveis de plenitude, eles têm no serviço e no trabalho a vivência desse estado de felicidade que não ocorre de outro modo, que não seja esse, no trabalho e no serviço. Continuando. Boa noite. O orientador não desejava partir sem uma oração no santuário, o que fazia habitualmente, antes de entregar-se aos trabalhos de assistência sob sua direta responsabilidade. Aqui eu destaquei essa parte, principalmente pelo valor significativo que tem. Em todas as situações onde nós nos reunimos, e sobretudo com objetivos elevados, de preceder a reunião com o uso da prece. Quer dizer, mesmo os espíritos elevados, mesmo no santuário da bênção, mesmo sabendo que aqueles espíritos que estavam ali tinham objetivos elevados, eles não prescindiam do uso da prece. Então, é absurdo quando às vezes ocorre numa reunião espírita, se dispensar a prece porque todos estão reunidos com um objetivo elevado. Não é assim. Porque os exemplos que nós vemos, mesmo de espíritos bem mais elevados do que nós, é de que eles antecedem as atividades com o uso da prece. E aqui ainda é salientado o que fazia habitualmente. E mais adiante, toda conversação prepara acontecimentos de conformidade com a sua natureza. Dentro das leis vibratórias que nos circundam por todos os lados, é uma força indireta de estranho e vigoroso poder, induzindo sempre aos objetivos velados de quem lhe assume a direção intencional. Vamos ver aqui porque é que eu separei essa parte para algum comentário. Toda conversação prepara acontecimentos de conformidade com a sua natureza. Isso tem uma aplicação, inclusive, quando nós nos reunimos nos centros espíritas, quer para uma reunião de estudos, quer sobretudo para uma reunião mediúnica. Infelizmente, não poucas vezes, antes que aconteça uma reunião, por exemplo, mesmo no caso de uma reunião mediúnica, as pessoas se reúnem, os espíritas, que aqui a gente está se dirigindo aos espíritas, e começa, porque ainda não chegou o horário de iniciar a reunião, com uma conversação de nível materialista, às vezes desequilibrado, de desastres ou de acontecimentos que houve, que se teve notícia, e sem estar atento aos objetivos elevados daquele encontro, trocam vibrações, porque a palavra, a conversação, ela estabelece um nível de magnetismo no ambiente. Então vocês imaginem que não poucas vezes, numa reunião de estudo de mediunidade, as pessoas que ainda não chegou a hora aí aproveitam para, entre aspas, atualizar a conversação do dia. Só que o normal é que não é uma conversação elevada. E isso vai, infelizmente, prejudicar, mesmo que de uma forma branda, os objetivos e o trabalho da reunião. Então, voltando aqui, é destacado, é feita uma referência bem expressiva no livro, do cuidado que eles tinham com o que iam falar, o que iam conversar naquele ambiente que estava sendo preparado para receber um espírito elevado.
E fechando esses comentários, vejam como ele coloca. Dentro das leis vibratórias que nos circundam por todos os lados, é uma força indireta de estranho e vigoroso poder. Estão se referindo aqui à conversação. O tipo de conversação que a pessoa tem. Então, o ideal, normalmente, é quando a gente vai para um centro espírita, para uma reunião espírita. Ao chegar no centro espírita, a gente colocar uma baliza entre cuidados, problemas e dificuldades de ordem material em suspenso, objetivos elevados e conversação elevada a partir daquele momento em que a gente se adentra a um campo de objetivos nobres e elevados, como é no centro espírita a reunião. Isso ajuda muito em termos vibratórios, magnéticos, para o trabalho que os espíritos realizam ali durante a reunião. A questão toda, normalmente, é devido à mediunidade de evidência, sobretudo. Se é uma mediunidade rara, nós, por lidarmos com as coisas materiais e com tudo que diz respeito aos sentidos físicos, a gente entra na reunião espírita muitas vezes achando que quem está ali é só os fisicamente apresentáveis. Não tem a ideia exata de espíritos benfeitores que preparam o ambiente, que estão ali para efetuarem tratamentos ou auxílio espiritual a quem vai estar chegando ali. E como não vê, e acha que é só aquilo que toca os sentidos físicos. E nessa maneira, mesmo que humana, mas infeliz de perceber o ambiente, não faz a contribuição ideal que seria aquela de que, mesmo sem que a gente veja, fisicamente falando, a gente tem um entendimento, um estudo, a compreensão e, consequentemente, a certeza dessas presenças. Se a gente estiver atento a isso, a gente entra no centro espírita em uma reunião de estudo ou mediúnica com sentido elevado. Porque a gente está certo dessas presenças e desse auxílio que há durante a reunião. Continuemos. A ausência de qualquer palavra menos digna e a presença contínua de fatores verbais edificantes facilitam a elaboração de forças sutis, nas quais os orientadores divinos encontram acessórios para se adaptarem de algum modo às nossas necessidades. E vejam, isso no plano espiritual. A reunião era no plano espiritual, mas eles iam receber a presença de um espírito elevado. Seria como nós aqui no plano físico, conscientes de que durante a reunião espírita nós vamos receber benfeitores espirituais. Porque a questão aí é só de dimensão vibratória. E aí, olhando por esse ângulo, vejam o que é que está sendo ensinado a nós. A ausência de qualquer palavra menos digna, porque vejam que coisa, não é porque desencarnou que espontaneamente os espíritos, mesmo esclarecidos, mantêm um padrão elevado de conversação. É necessário certo cuidado, atenção e vigilância mesmo desencarnado. Porque aquele ambiente ali era congregado para espíritos que já trabalhavam em missão de auxílio e de socorro aos espíritos, mas eles receberam orientação e motivação para cuidado com o que vocês vão falar, cuidado com o ambiente onde vocês estão, porque há uma projeção de forças sutis, que nós também podemos chamar de forças magnéticas, nas quais os orientadores divinos encontram acessórios para se adaptarem de algum modo às nossas necessidades. Essa é a questão.
Se de fato, em termos gerais, nós estivermos cuidando disso, não temos dúvida, nossas reuniões espíritas, mediúnicas ou de estudo, elas favorecerão muito mais as intervenções espirituais, salutares, curadoras e equilibrantes para todos. Porque nós estaremos dando uma contribuição magnética positiva. A partir do cuidado com o que a gente fala, com o que a gente pensa durante a reunião. Procurava-se então o santuário sem qualquer preparação íntima. Nossos amigos prosseguiam repetindo o cenário da crosta, em que os devotos procuram os templos como os negociantes buscam mercados. Vejam, isso acontecia lá. E aqui, como é que é diferente? Veja, mesmo entre os desencarnados, eles precisaram receber esclarecimento e orientação sobre como estarem nas reuniões. E aí dirigem esse esclarecimento para nós que estamos lendo o livro, para que a gente tire as lições que podem e devem ser adaptadas à nossa realidade. Então, lá também, seguindo os hábitos arraigados do condicionamento, procuravam os templos, os lugares, os santuários de atividades espirituais, mas com objetivos de negociar com a espiritualidade, como na Terra também muitos fazem ao irem se colocar em serviços ou trabalhos nas casas espíritas. Golpeamos fundo o velho hábito. Durante alguns dias, gastamos tempo ensinando a reverência devida ao Senhor, a necessidade da limpeza interna, do pensamento e a abolição do feio costume de tentar o suborno da divindade com falaciosas promessas. Fogo, né? Então, lá, para trabalharem isso, eles receberam lições, os espíritos que participavam da reunião. E aí, vejam, eles que eram auxiliares, trabalhadores do bem, mas precisaram superar velhos hábitos, e que nós também precisamos muito. Quando aqui é falado de gastamos tempo ensinando a reverência devida ao Senhor, tem também aspectos que a gente pode entender para a nossa realidade. Como é que é para nós gastar tempo nessa aprendizagem, a reverência devida ao Senhor? Essa reverência, sobretudo, vem na medida em que, pelo estudo, pela leitura, pelo esclarecimento que nós venhamos a ter, nós aumentamos o entendimento sobre as leis divinas, sobre como funcionam os objetivos elevados da vida. E isso vem através do uso do tempo para isso. Então, a doutrina espírita, como nós aqui já dissemos algumas vezes, é doutrina de estudo, porque é sobretudo pelo aprofundamento que a gente faz que começamos a recondicionar os nossos hábitos mentais e nossa maneira de encarar a vida. E a partir disso, nós vamos adquirindo essa reverência, esse respeito profundo pela vida, pelas provas, pelas dificuldades que a gente passa na Terra. A necessidade de limpeza interna do pensamento e a abolição do feio costume de tentar o suborno da divindade com faliosas promessas. É aqui.
como a gente ainda nos dias de hoje vê as possibilidades de alguém estar passando uma provação, uma doença, uma dificuldade, mas Senhor, se Tu me livrar disso, eu prometo que eu vou fazer tal e tal coisa. É isso que se chama faliciosas promessas. É preciso que a gente entenda bem que dentro da lei de misericórdia e do amor infinito de Deus, nós sempre recebemos de Deus muito mais do que mereceríamos ou do que fazemos jus. Porque a lei do amor, justiça e misericórdia está acima de todas. Então é preciso que a gente, quando usa a prece no pedido, na oração, a gente peça consciente da bondade de Deus e não estabelecendo promessas de reforma íntima que, na verdade, beneficiam primeiramente a nós. Veja, tem cabimento a pessoa dizer, olha, se eu ficar bom disso, eu nunca mais vou beber, eu nunca mais vou fazer tal ou tal coisa errada. Como se aquilo que a pessoa faz de errado, ela tendo consciência que é errado, ela estaria a partir de agora sendo mais sensível a Deus ou às leis divinas, barganhando em termos de uma espécie de pagamento com Deus. E aqui é bem claro quando coloca assim, feio costume, porque é um costume antigo nosso, que vem das religiões tradicionais pelas quais nós já passamos. Com exceção de raríssimos casos, todas as anomalias de ordem mental, já mais adiante um pouco, se derivam dos desequilíbrios da alma. Estamos longe de contar com um número suficiente de servidores treinados para socorrer eficazmente os encarcerados na cadeia das obsessões terríveis e amargurosas. A partir daqui, esse capítulo vai analisar uma série de questões relativas aos desequilíbrios, às obsessões, às terapias que ocorrem na área da psicanálise, os limites que ela tem e os pontos onde o Espiritismo consegue mais êxito pelo estudo, sobretudo, das questões das influências espirituais obsessivas. E aqui voltemos ao conteúdo dessa parte. Com exceção de raríssimos casos, ou seja, regra geral, todas as anomalias de ordem mental se derivam de desequilíbrios da alma. E aí ele continua, estamos longe de contar com o número de servidores suficiente para socorrer eficazmente os encarcerados na cadeia das obsessões terríveis e amargosas. E vejam, alinhado com os problemas de desequilíbrio na área mental, na área da alma, a presença das obsessões é fato marcante. Aliás, mesmo no caso das doenças físicas, quando nós estamos com a saúde orgânica fragilizada, torna-se muito fácil abrir no campo mental, psíquico nosso, a influências espirituais perniciosas de desequilíbrio. E se torna fácil até porque o próprio processo infeccioso doentio deixa a pessoa, em termos assim, emocionais, meio fragilizada. E é justamente aí onde começa a haver as questões de infiltrações espirituais. É por isso que é muito salutar, mesmo que a gente esteja doente, né, com a virose ou com algo assim, se não temos condições por dor de cabeça, por febre, alguma coisa, uma leitura, mas está
ouvindo, por exemplo, uma palestra espírita edificante, para que o pensamento nosso se feche às intervenções espirituais negativas, é muito importante. Porque é muito fácil quando a gente está fragilizado. Isso fisicamente. Agora imagine quando é mentalmente ou psiquicamente. As insinuações espirituais doentias e obsessivas se fazem presentes. Nos casos de perseguição sistemática, das entidades vingativas e cruéis, do plano inacessível às percepções do homem vulgar, temos invariavelmente uma tragédia iniciada no presente, com a imprevidência dos interessados, ou que vem do pretérito próximo ou remoto. Então, uma coisa é certa: se está havendo um processo obsessivo de uma perseguição sistemática, contínua, de maneira nenhuma é por acaso. Ou está encravado em questões da vida atual ou de vidas anteriores. Quando nós dizemos assim de vida atual, é porque mesmo durante a encarnação, através de atitudes ou de decisões nossas, nós podemos criar inimizades, problemas e adversários gratuitos, que mesmo encarnados, através das fixações obsessivas, podem nos atingir, inclusive, sobretudo, quando nós vamos dormir fisicamente. Então, quando a pessoa vai dormir e alguém que ela prejudicou muito, mesmo nessa vida, dependendo de laços fluídicos que se criam entre aqueles dois, de noite eles vão se degradar. Tem um caso desse, bem explicitado naquele livro Nos Domínios da Mediunidade, de André Luiz. É um caso lá de uma senhora que está sendo alvo de uma traição, e a pessoa a qual ela era vítima emitia vibrações que se chocavam com a dela, e mesmo quando ela ia dormir, eu sugiro a leitura do livro Nos Domínios da Mediunidade, havia uma briga, um conflito que se desdobra muitas vezes quando nós estamos fisicamente dormindo. Mas também ocorre outro caso no livro, não estou com certeza se no Mundo Maior, aonde determinado patrão, é no livro No Mundo Maior, através de uma forma explorativa de tratar o empregado, cria uma situação lá constrangedora, que é geradora de um processo obsessivo grave, inclusive ligado às questões de esquizofrenia. Mas voltando aqui ao livro mesmo, Obreiros da Vida Eterna, o que aqui deixa bem claro para nós é o seguinte: olha, não há situações graves na área da obsessão sem causas bem delineadas na vida atual ou no passado. Examinei alguns casos torturantes de obsessão e possessão que me impressionaram sobremaneira pela quase completa ligação mental entre os verdugos e as vítimas. Isso aí é colocado justamente no capítulo para chamar a atenção de como esses processos eles se dão de tal forma que normalmente as pessoas que estão sendo vítimas não percebem que estão agindo, pensando e tomando decisões
que não são as lógicas e nem são coerentes com o que de fato a pessoa quer. Porque nas simbioses obsessivas, quando ganham um certo nível de aprofundamento, muitas vezes é como se o espírito obsessor pensasse pelo obsidiado. E o obsidiado, agindo como uma forma de automatismo, toma decisões absurdas que muitas vezes só mais adiante é que eles podem chegar a ter consciência do absurdo que fez. Continuando ainda nessa área, os cúmplices e personagens desses dramas silenciosos e muitas vezes ignorados por outros homens, antecedendo os compassos no caminho da morte, tornam amedrontados ao convívio dos seus, em face das sinistras consequências com que se defrontam além do tudo. Então, a questão toda, como os Espíritos nos deixam bem claro, é que muitas vezes é melhor ter um inimigo encarnado do que um inimigo desencarnado. De que ao nos depararmos com a passagem da vida física para a espiritual de alguém pelo qual nós poderíamos nutrir algum tipo de aversão, na verdade, agora sim é que nós deveríamos ter muito mais cuidado, porque os laços fluídicos que se estabelecem entre os espíritos ou unem pelos laços do amor ou imantam através dos laços do ódio ou dos conflitos geradores das inimizades e que prende os espíritos encarnados aos desencarnados. Como já dizia Jesus no Evangelho, que ninguém entraria no reino dos céus sem que houvesse pago até o último ceitil e que é muito melhor pagar enquanto nós nos encontramos com o adversário no caminho, para que mais adiante ele não nos entregue ao juiz e depois nos meta em prisão, que era uma forma simbólica do Evangelho tratar o fato de que resolva todas as inimizades que você puder ter durante a encarnação. Não leve laços de ódio ou de aversão para o mundo dos espíritos, porque vai ser muito pior. Agarram-se instintivamente à organização magnética dos companheiros encarnados ainda na crosta, viciando-lhes os centros de força, relaxando-lhe os nervos e abreviando o processo de extinção do tônus vital, porque tem sede das mesmas companhias junto às quais se lançaram em pleno abismo. Questão toda dos prejuízos que ocorrem nos processos obsessivos é porque não deixa também de ser uma maneira de diminuir, sobretudo, a força vital, ou seja, a vitalidade física que nós teríamos durante a nossa encarnação. Que vejam como é colocado aqui. Agarram-se instintivamente à organização magnética dos companheiros encarnados, viciando-lhe os centros de força, relaxando-lhe os nervos e abreviando o processo de extinção do tônus vital. Isso ocorre, inclusive, naquelas vinculações de espíritos associados profundamente a um determinado vício, onde o encarnado mantém aquele vício e serve de canal de absorção para o desencarnado, que subtrai suas energias vitais e acaba encurtando a vida daquele espírito em termos de encarnação.
É claro que isso não deixa de estar sob a responsabilidade do espírito encarnado também, porque na conivência com aquele vício, a diminuição desse tônus vital é gerador de uma espécie de suicídio indireto. E a pessoa, o encarnado, também torna-se responsável por isso. Então vocês vejam como é. A companhia e a presença de espíritos benfeitores e elevados nos trazem vitalidade, reforçam a nossa saúde, aumentam e melhoram o nosso tempo, o nosso tônus vital. Já a presença de espíritos obsessores, viciados ou desequilibrados, o papel é o contrário. Por isso, o nosso esforço tem que ser o máximo possível para estar na companhia e interagindo com os espíritos do bem. Somente aqui pude reconhecer os elos que lhe faltam ao sistema de positivação das origens de psicoses e desequilíbrios diversos. Se refere aqui a Freud, o pai da psicanálise. Os complexos de inferioridade, o recalque, a líbido, as imersões do subconsciente não constituem fatores adquiridos no curto espaço de uma existência terrestre. Aqui o livro faz algumas abordagens, inclusive críticas, às possibilidades e recursos que são oferecidos na psicanálise freudiana. Por quê? Porque, na verdade, toda a psicanálise ela é direcionada à busca das causas de psicoses, de complexos, na existência atual. E, através de um processo terapêutico, auxiliar a que seja resolvido nessa vida. Só que o problema é que há muitos complexos de inferioridade, recalques, problemas da líbido, desequilíbrio na área sexual, proveniente do passado do espírito, de outras encarnações, e não desta. E aí não são alcançados pela psicoterapia freudiana. Ele não tem esse olhar reencarnacionista. Não tem um olhar reencarnacionista e acha que tudo quanto é de complexo e de trauma se originou nessa vida. Então, se passa aquilo. Há muitos problemas e muitas questões, sobretudo nos relacionamentos familiares, que mais adiante é até falado, que a causa é do passado encarnatório, não é dessa. E aí ficam os limites da psicanálise. É claro que há uma série de situações que têm origem nessa vida. A psicoterapia pode ter êxito, mas aí vai ter uma série de outras que não conseguem resultado. E sabe o que é que ocorre com essas outras questões? A pessoa fica permanentemente em psicoterapia para manter um certo nível de equilíbrio aceitável na convivência social ou familiar. Então acaba precisando quase que de uma terapia ao longo da vida. Porque durante a terapia, claro, não deixa de haver certo recurso de alívio. Não há o tratamento, não há cura, há o alívio. A subconsciência é, de fato, o porão dilatado de nossas lembranças, o repositório das emoções e desejos, impulsos e tendências que não se projetaram na tela das realizações imediatas. No entanto, estende-se muito além da zona limitada de tempo em que se move um aparelho físico ou uma encarnação. Então, o subconsciente
inconsciente profundo mesmo, é o porão dilatado de todas as lembranças de tudo que houve na caminhada evolutiva do espírito. É onde emoções e desejos, impulsos e tendências que não se projetaram nas realizações daquelas existências, estende-se, no entanto, estende-se muito além da zona limitada de tempo em que se move um aparelho físico. Então nós, à medida que vamos entendendo e compreendendo a doutrina espírita, desde que tenhamos relativo equilíbrio psíquico e emocional, somos dotados de instrumentos para, perante as dificuldades e os conflitos sociais, familiares e outros, sermos os terapeutas de nós mesmos, em uma grande variedade de situações. Por quê? Porque temos o conhecimento da reencarnação. Porque temos o conhecimento das interações do mundo espiritual com o mundo físico. Porque estamos trabalhando o desenvolvimento de um nível de consciência que supere a estreiteza de uma encarnação apenas. Porque nós vamos aprendendo com o Espiritismo a nos desidentificar da persona ou da personalidade transitória que a gente tem numa vida durante uma encarnação. Porque nós não somos apenas isso com o qual nos apresentamos agora. Nós temos um passado ancestral imenso. E na medida em que nós vamos aprendendo mais detalhes, conhecendo mais sobre essa realidade, melhores autoterapeutas nós nos tornamos de nós mesmos. Faltam, pois, as teorias de Sigmund Freud e seus continuadores, a noção dos princípios reencarnacionistas e o conhecimento da verdadeira localização dos distúrbios nervosos, cujo início muito raramente se verifica no campo biológico vulgar. Aqui é bem claro e incisivo as observações críticas àquilo que foi possibilitado na psicanálise freudiana. Voltando aqui esse texto, quando diz aqui, faltam, a noção dos princípios reencarnacionistas e o conhecimento da verdadeira localização dos distúrbios nervosos. Que a verdadeira localização a gente sabe onde é no corpo espiritual, não é no corpo físico. Cujo início muito raramente se verifica no campo biológico vulgar. O espírito já traz íncito em si. Na verdade, do mesmo modo que ocorre no campo fisiológico, ocorre no campo psíquico nosso. E vejam só o que é que eu me refiro. Dependendo das necessidades provacionais que nós trazemos de vidas anteriores, a nossa carga genética na área física vai propiciar o surgimento de determinadas doenças ou não, em determinado momento da nossa existência física, da nossa reencarnação. Nós trazemos a predisposição, e quando se junta o chamado fator exógeno, o fator de fora, aí a doença surge em nós. E aí pode ser uma doença grave, genética, como se diz atualmente. Mas isso também ocorre na área psíquica. Dependendo de necessidades profissionais, o espírito traz determinados campos fragilizados no seu psiquismo. Aí, quando ele enfrentar determinadas situações na sua encarnação, poderá ou não ser detonado aquele fator. E quando olha, ele entra numa psicose, ele entra no problema esquizofrênico. Ele já traz a predisposição,
devido ao passado dele. E aí junta-se um fator de fora, detonou. Como a psicanálise não alcança esses fatores anteriores, que são os fatores que o próprio Espírito traz, e aí vai atrás de quê? De encontrar justificativas e explicações só na causa física que detonou. Só que a causa física detonou. Não seria exatamente a provocadora. A provocadora é o passado do Espírito, que ele já traz. Então a gente vai ver, exemplo, situações onde uma mulher, isso eu já vi em mais de um caso, em determinado ponto ela sofrer um abandono, uma traição conjugal e ela enlouqueceu. Ela entendeu. Como iria dizer o quê? Qual foi a traição? As mulheres não são traídas em situações muito mais graves, não se explica para um caso e não se explica para uma outra grande maioria de casos. Aí vem os fatores endógenos ou de uma paisagem da vida na crosta da terra. A criatura não somente a si própria, tem o remédio salutar. Vamos aos comentários que aprofundam. Primeiro, mais importante, noções que aqui é colocado são aquelas à base da doutrina espírita. Porque a reencarnação, em termos de renovar a luz, que um espírito imortal, do entendimento dos felicitadores do Evangelho de Cristo. Esses são as armas. E depois diz, mas é deficiente, é aquele proveniente do trabalho de renovação interior, as convicções de imortalidade que a doutrina espírita propicia. Então, isso aí, de fato, especifica um remédio